Olá, na aula de hoje vamos fazer uma breve revisão da aula anterior e também realizar alguns exercícios. Para tanto, vamos voltar ao que a gente estudou na aula passada. Então, a gente estudou na aula passada rebeliões na América Portuguesa. Elas são classificadas em dois aspectos. Aspecto nativista, que não tinha interesse de separar da metrópole, mas lutar por uma condição de vida melhor aqui no nosso país. Os separatistas, por sua vez, eles buscavam a autonomia pautada no iluminismo e outras revoluções, a exemplo, a Revolução Francesa. Então, assim, de olho no quadro, nós temos aqui nas revoltas coloniais no século 17 e 18, nós tivemos a revolta com caráter regional, que contestavam aspectos da política metropolitana, né? Que nós temos aí a revolta de Beckman, em 1684, a Guerra dos Mascates, em 1710 a 1711, a revolta de Vila Rica, em 1720, e do outro lado, nós já vamos ter as revoltas separatistas, por exemplo, a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. Assim, vamos à questão de número 1. De olho na tela, a elevação de Recife à condição de vila, os protestos contra a implantação das casas de fundição e contra a cobrança de quinto, a extrema miséria, a carestia reinante em Salvador no final do século XVIII, foram episódios que colaboraram, respectivamente, para as seguintes sublevações coloniais. Então vamos lá, na letra A, Guerra dos Emboabas, Inconfidência Mineira e Conjuração dos Alfaiates. Letra B, Guerra dos Mascates, Motim de Pitangui e Revolta dos Malês. Letra C, Conspiração dos Suassunas, Inconfidência Mineira e Revolta do Maneta. Letra D, Guerra dos Mascates, Revolta de Filipe dos Santos e Conjura dos Alfaiates. Se a gente levar então a essa ideia aqui de separatismo e sendo que eles são pautados no iluminismo, então a alternativa correta é a letra D, Guerra dos Mascates, Revolta de Filipe dos Santos e Conjura dos Alfaiates. Continuando aqui, então vamos justificar a nossa alternativa. A nossa alternativa aí justifica em vermelho aí, por quê? Porque a Guerra dos Mascates ocorreu em 1710 e 1711, em Pernambuco. O principal motivo envolveu os senhores de engenho de Olinda e comerciantes portugueses de Recife. Dando continuidade aqui, então, enfim, nós temos a questão número 2. Indique quais desses acontecimentos inspiraram a Conjuração Baiana. Letra A, a viradeira em Portugal. Letra B, a independência do Haiti. A letra C, a expulsão dos holandeses do Brasil. Letra D, a União Ibérica. Vamos atentar novamente ao quadro. No quadro aqui, nós temos o que aqui? Nas revoltas separatistas, né? Eles buscavam autonomia pautada no iluminismo e outras revoluções. Assim, a alternativa correta é a letra B, a independência do Haiti. Justificativa. Tendo caráter visivelmente popular, a Conjuração Baiana contou com a participação de escravos e outros populares que se inspiraram na notícia da rebelião escrava, que determinou o fim da dominação colonial no Haiti. Aí nós temos aí na sua tela, vocês podem ver os nomes mais expressivos da Conjuração Baiana: Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus. Questão número 3. O ideário político de conteúdo liberal da Inconfidência Mineira apresentava algumas contradições, dentre elas, letra A, manutenção do regime de trabalho escravo. Letra B, adoção de um regime político republicano. Letra C, estabelecimento de uma universidade em Vila Rica. Letra D, separação e independência dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Por incrível que pareça, nem todos os inconfidentes eram a favor da liberdade dos escravos. Então, a questão correta é a letra A, manutenção do regime de trabalho escravos.
Vamos então à nossa justificativa. Então, na nossa justificativa em vermelho, ó, libertação dos trabalhadores escravos que habitavam na capitania de Minas Gerais, apenas alguns, mas não havia consenso entre os inconfidentes acerca da abolição da escravidão. Como não havia acordo, não estava na pauta deles promover a libertação dos escravos, caso o movimento fosse vitorioso. Então, caso o movimento fosse vitorioso, ainda teríamos escravos, naquele contexto histórico, tá? Questão número 4. A cobrança forçada imposta pela coroa portuguesa recebeu o nome de letra A, quarto, letra B, quinto, letra C, derrama, letra D, impostos do cidadão. Levamos em consideração o quinto. O quinto, ele ia acumulando. Quanto mais a pessoa demorava a pagar esse quinto, ele ia se somando e ganhando grandes proporções. Assim, a coroa então portuguesa, ela tomava tudo desse devedor. Então, a alternativa correta é a letra C, a derrama. Continuando aqui nossas questões, na justificativa, aliás, a derrama correspondia à cobrança forçada dos quintos atrasados. Portanto, se percebe que a derrama era abusiva. Por conta disso, ocorreram muitas revoltas contra Portugal e seu domínio, entre elas a Inconfidência Mineira. Continuando, questão número 5, a nossa última questão. Eram pontos em comum entre a Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. Letra A influência iluminista e o caráter popular. Letra B, a influência da independência dos Estados Unidos e o caráter elitista. Letra C, a influência da Revolução Francesa e o ideal democrático. Letra D, a influência iluminista e o caráter republicano. Então, a questão correta é a letra D, a influência iluminista e o caráter republicano. Era a ideia, então, a ideia central do iluminismo sobre a política era dividir, então, a administração pública, pode-se assim dizer, né, entre aspas, que eram governos absolutistas, em 3 poderes. Termino aqui a nossa revisão e até a próxima, pessoal.